Muito boa noite, galera aqui do canal Bola na Zona. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Isso aí, galera santista. Eu vou trazer para vocês a coletiva do técnico Kleber Xavier. Depois vamos fazer as nossas análises e trazer as opiniões aqui sobre o jogo Santos 1, CRB 1. Santos empata dentro da Vila Belmiro, um empate que saiu de bom tamanho, porque eu poderia ter saído derrotado o Santos Futebol Clube de campo, mas vamos falar isso daqui a pouco, depois da coletiva do nosso treinador que estreou hoje. Não vou dizer que estreou com o pé esquerdo, né? Porque não perdeu, né? Mas não foi uma estreia que esperávamos, né? Empatou. Tem alguns detalhes importantes de alguns jogadores que precisamos levantar aqui, fazer os comentários, mas não dá para pôr a culpa, né, em cima do técnico. Primeiro jogo dele, nem teve tempo de treinar, né? Chegou no clube terça-feira, treinou na quarta, hoje já fez o jogo. E domingo já tem jogo, né? Contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Kleber Xavier precisa de um tempo, né, para poder trabalhar esse elenco, trabalhar essa equipe e fazer algumas mudanças necessárias que já vêm há muito tempo sendo pedido pelos torcedores, né? Já há longo tempo aí que os torcedores santistas vêm pedindo, né, desde do início do ano. Mas vamos lá. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Eu quero dar crédito para o canal Arena Web, que transmitiu a coletiva do Kleber Xavier há pouco, lá na Vila Belmiro. Eu vou trazer um trecho aqui da entrevista dele para os repórteres. Beleza, galera? Vou soltar aqui. Vamos ao vivo nesse momento lá para a sala de coletiva ouvi-lo. Arena Web! Não, o David entrou muito bem no jogo, né? Teve que entrar no intervalo em substituição ao Guilherme, que acabou sentindo, né? O Léo também teve uma boa entrada, o Rincon teve uma boa entrada. A gente consegue equilibrar e entra mais no campo adversário, mas aí também não consegue ser efetivo nas finalizações. Boa noite, Kleber, aqui à sua direita. Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. Você mencionou o Guilherme aí nas suas substituições. O Guilherme não vive grande fase com a equipe do Santos, né? A torcida está pegando muito no pé dele. Eu gostaria de saber se você teve uma conversa específica com o Guilherme a respeito da sua saúde emocional, né? A gente vê essa questão crescendo cada vez mais no futebol e o Santos, que não possui departamento de psicologia, se você também pretende adotar esse departamento no Santos Futebol Clube. Obrigado. Quando a gente chega assim muito rápido no processo, a gente tem que tomar algumas decisões rápidas, né? Uma das decisões que eu tomei foi trazer principalmente aqueles jogadores que estavam mais pressionados, como o Pituca e o Guilherme, de volta para o jogo numa condição melhor, né? Tive uma conversa assim com o Guilherme, sim com o Pituca, tentando trazer ele nessa condição para o jogo, né? Se colocar à disposição, que passariam por essa situação com a cabeça forte, mas a resposta não veio. Infelizmente, o Guilherme acabou se lesionando, né? O Pituca fez um jogo médio, embora pressionado, né? Fez um jogo médio. E a gente, quanto a outra pergunta que tu fez da questão de psicologia e outros detalhes do clube, a gente tem que andar depois com o tempo para a gente poder conversar com a direção e se situar mais dentro do clube em alguns aspectos. Kleber, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Queria que você pudesse dizer se essa lesão, o que foi que o Guilherme teve exatamente, se é algo que, num primeiro momento, você consegue nos passar, se é algo que pode preocupar ou não, porque é mais um jogador do elenco do Santos que passa a ter problema muscular. O Santos já perdeu praticamente meio time titular que está entregue ao departamento médico. E o que dá para tirar dessa tua estreia de positivo
daquilo que você entende que isso daqui eu consigo carregar para o jogo já de Porto Alegre de positivo, Kleber? A questão do Guilherme é uma lesão muscular, vamos dizer assim, ou um problema muscular que amanhã vai ser avaliado com mais profundidade para a gente saber o grau disso, né? Eu não posso te responder agora, mas sentiu sem condições de voltar para o segundo tempo. Espero que não seja nada mais grave para a gente não perder mais um atleta. De positivo, a entrega, né? E aquela dedicação ao jogo, aquela vontade de sair dessa situação que traz essa ansiedade, como eu falei, eu acho que acaba passando um pouquinho do ponto, né? Por isso a bola queimando um pouquinho no pé, por isso alguma situação de definição que a gente podia ter melhorado, principalmente na criação e no último terço, e quando toma o gol perde um pouco o controle disso, até voltar para o jogo, né? Volta para o jogo com as modificações também, daqueles jogadores que eu falei que entraram bem, e a gente consegue reequilibrar, né? Mas essa é uma competição que ela começa agora, volta depois mais para o final do mês, e agora é recuperar esses atletas e focar para o próximo jogo. Mas gostei de positivo a entrega dos atletas. E alguns aspectos que a gente vai reanalisar, já conversamos agora ali com a comissão, amanhã vamos avaliar com mais calma a análise do jogo, que é sempre assim que a gente faz, avalia o jogo nos mínimos detalhes, conversa com os atletas sobre essa análise, né, e começa a trabalhar para o jogo do Grêmio. Kleber aqui, boa noite, Luiz Boa Fabiani noite. da Rádio Bandeirantes. No segundo tempo da partida, você ensaiou um time no 4-4-2, já na reta final, tendo o David Washington e o Tiquinho atuando juntos. Eu queria que você explicasse um pouco da orientação, tendo 2 9s juntos, a respeito de função que cada um deveria exercer, e se essa é uma possibilidade que você pensa também para início de jogo e não só quando o Santos precisa fazer gols. Obrigado. Certo. Essa situação já teve no jogo passado, né? Quando o Sampaio estava no comando, e também pela a falta de uma opção de um meia, né, para que a gente pudesse manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? A gente perde alguns jogadores, né, que devem estar de volta agora no fim de semana, Soteldo, Tassiano, Bom Tempo, né? Aí ganhamos para o próximo jogo, mas para esse jogo eu fico com poucas opções, né, para que pudesse resolver o jogo daquela maneira, e a ideia foi isso: um externo de profundidade pelo lado esquerdo com o Matheus, 2 jogadores que fizeram a função, o Tiquinho um pouco mais recuado, e o David entrou no jogo pelo lado para a gente tentar uma jogada pessoal, uma jogada de diagonal para a entrada do David por característica, né? Depois a gente leva ele para dentro, como tu falou, e o Roleiser que faz essas 2 funções, né? De armador por dentro ou de armador de flutuação, com a entrada do Léo para ganhar mais espaço de profundidade. Essa foi a tentativa. Kleber, boa noite. Boa Vitor noite. Salles, Peixão TV, Labrado Santista. Você teve pouco tempo para treinar, de fato, isso a gente sabe. Mas hoje a gente viu um time um pouco mais compactado, só que tomando muita bola nas costas e teus defensores pouco combativos. A gente via o CRB trocando muito passe perto da área do Santos. Você concorda que isso foi um problema na partida de hoje? E se foi, com as peças que você tem, você consegue solucionar esse problema? Obrigado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar os nossos números. De novo, a gente vai para um jogo que a gente terá um dia, né, que é contra o Grêmio, pouco tempo de trabalho. Agora, para outra semana, a gente tem uma situação melhor, com 6, 7 dias de trabalho para o jogo contra o Ceará, e com a volta de alguns atletas importantes para a equipe também, com mais opções, né? E ganha opções do Mateuzinho, né, do Matheus Xavier, que entrou no jogo, eu gostei, né? Ganha opções do Léo Godoy, que entrou também. Eu acho que o time do CRB é um time que tem bom pé, é um time que é bem trabalhado, está fazendo um grande trabalho na Série B, e consegue nos empurrar e consegue trabalhar. E também eu tenho a convicção que essa marcação zonal, na média baixa, ela está melhorando, mas precisa ainda de uma continuidade de trabalho, de mais tempo de trabalho. Não é estalar dedo que mas a gente reconhece que a gente precisa melhorar, e precisa melhorar os nossos números defensivos e ofensivos. São as peças que tem, a gente vai trabalhar com elas, sim. Kleber, aqui do seu lado esquerdo. Pedro La Roca, Energia 97 FM, boa noite. Tudo bom? Boa noite. No jogo passado, o David já tinha entrado bem, até inclusive fez o gol, mas tinha feito outras jogadas também. E hoje ele mesmo entra bem, faz algumas jogadas, tanto pelo lado esquerdo quanto por dentro. E o Xavier também criou muitas oportunidades, foi quando o Santos reacendeu na partida.
Você falou muito bem das categorias de base na sua coletiva de apresentação. É algo que já dá para o torcedor ter uma esperança que possam ter mais minutos os meninos já no jogo contra o Grêmio? Sim, eu esqueci até de salientar que o David entrou tão bem, né, no jogo passado e tão bem nesse como o Matheus entrou, né? E tem outros atletas trabalhando com a gente, o Ian, né? Tem meninos que possam trabalhar mais, mas também precisa de tempo, de eu descer, de olhar os jogadores, de conversar com a comissão, de dar esse espaço, né? Tem 3 meninos trabalhando com a gente. O Luca também entrou hoje, mas teve pouco tempo, né? E entrou numa função que não é a dele também. O Luca é um jogador de dentro, né? Hoje entrou pela beirada. Assim, vão nos dar para esses jogos sequentes aqui uma alternativa muito boa, principalmente o Matheus e o David. Kleber, tudo bem? Tudo bom? Kleber, eu queria conversar com você sobre alinhamento de expectativa. O Santos vem da Série B, um ano sofrível, traz o Neymar, joga a expectativa do torcedor, mexe com a autoestima, mas a gente aos poucos percebe que o Santos, sendo bem sincero, não tem um time para brigar por título do Campeonato Brasileiro neste momento, por enquanto, né? E há muita conversa nos bastidores, torcida, sócios e tudo mais, sobre alinhamento de expectativa. Eu queria que você traçasse uma linha. Qual é a expectativa do Santos? De que maneira o torcedor tem que entender a expectativa e a realidade do Santos nesse momento? Não tem como ser diferente a gente sair primeiro dessa situação. A situação que agora a gente começa a pensar no próximo jogo, né? A situação da Copa do Brasil ela está encaminhada para uma situação que, assim como o CRB teve a possibilidade daqui de definir o jogo e felizmente não definiu, nos causar mais dificuldade. Depois a gente entra num jogo de empate e pode ir lá reverter essa possibilidade, como eu falei para eles hoje. Mas isso a gente joga para frente, né? Vamos voltar agora para o Campeonato Brasileiro, enfrentar um adversário que também vem numa condição de número na tabela igual a gente, né? E tentar com esses atletas que voltam, com esses atletas que entraram bem no jogo, fazer uma análise e tentar fazer o melhor jogo possível para primeiro sair dessa. Não tem como alinhar expectativa se eu não conseguir sair dessa situação, né, que o Santos vem nesse primeiro jogo, dessas 6 rodadas, agora entrando na 7ª. Aí depois tem parada para treinamento, aí depois tem janela de contratação e a gente vai pensar nisso. Kleber, aqui à sua esquerda, boa noite. Eduardo Jardim, Boa noite. canal Jogo Falado. Eu queria te perguntar sobre a primeira fase de construção do Santos. Hoje você optou por deixar a sua linha defensiva inteira, mais o João Schmidt. Até peço que me corrija se estiver errado, por favor. Só que isso, nos últimos jogos, até tem sido uma dificuldade um pouquinho do Santos de conseguir colocar a bola no chão, chegar à frente com um pouco mais de qualidade, ou um próprio passe que quebre alguma linha desses primeiros jogadores que trabalham com a bola. E eu queria saber se você tem alguma mudança para fazer nessa fase do time, questão de mecanismos ou de peças. Hoje, por exemplo, você tentou o Rincon junto com o Schmidt no segundo tempo já. Queria saber sobre isso de você. Obrigado. Essa primeira linha que tu falaste de iniciação, a gente trabalha uma iniciação muito da forma que o adversário vem te marcar, né? O CRB vinha com um por dentro, né, para os 2 zagueiros, o CRB vinha com 2 externos e os 2 meias por dentro, fazendo uma flutuação de podendo saltar o meia ou o externo depois quando a bola rolasse para um dos nossos zagueiros, né? Então a gente conseguiu no treino trabalhar isso e conseguiu no jogo algumas saídas. Agora a gente estava conversando no vestiário, pegar esses momentos que a gente conseguiu sair bem, porque ali eu vi momentos de saída boa, mas não vi momentos de progressão, né? Da gente sair da primeira para a zona de construção. Então o primeiro tempo, por isso que eu digo, ficou muito rápido. Quando a gente conseguia sair rápido demais e saía sem poder trabalhar e escolher o melhor espaço, escolher o melhor passe, né? Fica difícil um pouquinho com essa pressão, com essa ansiedade, trabalhar com mais calma. Que eu falei para eles, a gente saiu da primeira, vamos construir melhor na segunda, quando a gente chegou na segunda, vamos rodar um pouquinho mais a bola, não vamos precipitar a bola longa. Ficamos com bola longa na diagonal, ficamos com a bola longa na paralela, e eu acho que a maioria delas que a gente não acertou esse passe. Pela essa ansiedade, né, por ser muito... a bola queimar muito no pé, calma, pisa um pouquinho, atrai um pouco o adversário. É compreensivo pelo momento? É compreensivo, mas a gente vai seguir trabalhando. Para o jogo contra o Grêmio, a gente faz uma análise do adversário para poder construir no início e na construção média em cima dos espaços que o Grêmio vai nos dar. Kleber, aqui, ó. Queria que você falasse sobre a sua estreia na Vila. Você falou na coletiva de apresentação sobre o orgulho de estar no Santos. Queria que você falasse sobre essa atmosfera comandando o Santos aqui na Vila. E sobre o Roleiser, fez o gol, saiu muito aplaudido pelo torcedor. Queria que você respondesse essas duas, por favor.
Primeiro, gostaria que fosse melhor a estreia, que fosse com uma vitória, né? Mas também acostumado em competições de mata-mata, às vezes, como eu falei antes ali, o resultado que podia ser diferente, com a grande defesa do Brasão nos pênaltis, nos dá uma condição de, quando for pensar de novo no próximo jogo, de igualdade para ir lá em Alagoas e buscar o passo à próxima fase. Claro que não estou feliz, estaria feliz com uma vitória. Quanto ao Roleiser, fez um grande jogo, nas duas funções, por dentro e depois por fora. Já vinha fazendo grandes jogos, um jogador interessante. Hoje eu cobrei muito dele a finalização e o gol. Até isso, né? A gente podia ficar feliz por ter feito o gol, se sair com uma vitória, né? Ele brinquei com ele antes do jogo, que era jogo para que ele pudesse começar a crescer em finalização, porque é um jogador que entra muito, é um jogador que tem boa finalização, além de ser um bom armador, é um bom finalizador, né? Mas, infelizmente, o resultado não nos ajudou. Gostei muito da atuação dele. E espero que ele consiga, nesse curto prazo de tempo, recuperar para ter uma boa condição para o jogo contra o Grêmio, porque ele saiu muito desgastado da partida, né? Kleber, aqui, boa noite, tudo boa bem? Noite. Wagner Frederico, do canal do Wagner Frederico. Você chegou agora, né? Está ainda tentando entender como é que o time joga, o perfil dos jogadores, mas esse time já foi formado no começo do ano, já tem um trabalho, né, do Pedro Caixinha, já estamos no 4º mês, e é um time que foi montado com a expectativa de brigar por algo grande na temporada, né? Se você comparar, por exemplo, a folha de salário do Santos com a do CRB, o Santos está muito acima, né? Então a expectativa do torcedor foi alta justamente pelo investimento que foi feito, e é um trabalho que já começou. Você não pega um trabalho no começo, né? Você pega um trabalho em andamento. Você já conseguiu identificar qual é o problema do Santos, além do fator emocional, né? O Santos vem de Série B, está passando por um período de cobrança, o clube. Mas o que mais? Por que é tão incompatível o rendimento do Santos, já foi assim no Campeonato Paulista, principalmente na primeira fase, com o rendimento da equipe, com o valor que foi investido? A pergunta anterior foi em cima de alinhamento de expectativa, que é mais ou menos o que tu me pergunta também, e a questão agora da identificação da continuidade de não bons resultados ou não boas atuações, né? É muito rápido, não tem como identificar tudo, e até aquela questão de ideia de trabalho, como a gente vai resolver, como a gente vai trabalhar no dia a dia, a questão de jogador, entender, receber esses jogadores que estão de volta, tem uma série de detalhes que a gente vai, com o tempo, podendo mudar um pouquinho essa estrutura e esse momento que o clube está vivendo, né? Que o grupo está vivendo. Não tenho como te responder assim, é isso está identificado, isso, porque é muito rápido. Cada passo que a gente dá, e agora é um passo rápido para o jogo contra o Grêmio, é um detalhe ou outro. Quando começa o espaço maior para o jogo com o Ceará, a gente começa a identificar e colocar alguns conceitos nossos de construção, conceito de último terço, conceito que em alguns são diferentes daquilo que o treinador anterior pensava, que o Pedro pensava, né? Nos próprios conceitos defensivos de marcação, a gente trabalha com um conceito mais zonal, o Pedro já gosta de uma marcação mais individual, então, com o tempo, a gente vai buscando essa melhora. Última pergunta. Kleber, eu queria que você falasse um pouco sobre o gol sofrido pelo Santos, né? Uma saída de bola que o Gil tentou estourar a bola lá na frente, acabou dando no pé do jogador do CRB. Queria avaliar também a saída de bola, se era o que você imaginava durante todo o jogo. Aquela questão o Aderlan tenta uma bola de corredor longa, né? O jogador devolve, a bola cai no Gil, o Gil também tenta uma bola longa, acaba batendo mal na bola, a bola bate e sobra. E aí a infelicidade que a gente tem de novo, foi um gol meio parecido com o gol do Sacha, né, no jogo contra o Red Bull, a bola sobra e acerta um chute indefensável, e hoje também o jogador do CRB acerta um chute também indefensável, né? Mas é uma situação que a gente tem que corrigir, né? Tem que ter paciência, tem que dominar, assim como nessas situações de saída, que eu falei antes, paciência para quebrar uma bola, paciência para fazer essa bola chegar no corredor, fazer um melhor passe, paciência para definir melhor, né? Paciência para um segundo passe numa definição. A gente encheu a área, a gente chegou para o lado algumas vezes, teve uma bola de fundo numa defesa que o goleiro fez, sobrou para o Zé Ivaldo, num momento diferente, o cara poderia ter mais tranquilidade, jogar essa bola para trás, né? A gente chegou 2, 3 ou 4 vezes, amanhã a gente vai ver com mais calma na linha de fundo e acaba errando um cruzamento, podendo escolher melhor o seu companheiro. Então, são detalhes. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.
Bom, galera, é isso aí. Entrevista coletiva do nosso treinador, Kleber Xavier. Fazendo um resumo aqui, né? Tudo que ele falou aqui na entrevista. Um ponto que deu para perceber que, com certeza, ele vai utilizar e bastante aí a base do Santos. Tá? Ele colocou o David Washington, é um garoto da base do Santos, né? Retornou esse ano para Vila Belmiro. David Washington já entrou bem no último jogo, né? Fez o gol contra o Red Bull Bragantino e hoje também jogou muito bem, né? Jogou muito bem, entrou no lugar do Guilherme, logo no começo do segundo tempo, né? E também é um jogador que percebe-se, né? Que tem raça, brigador lá na frente, né? E deu a entender que ele vai utilizar bastante aí David Washington, Matheus Xavier, Lucas Meireles, o, o Bom Tempo, né? Também, que está lesionado, mas com certeza logo retorna à equipe principal. Também provavelmente vai ser titular. E, de repente, aí um outro garoto aí que ele poderia também utilizar, que ainda não foi muito aproveitado, é o Ian, né? O Ian também poderia ser aproveitado aí nessa equipe do Santos, jogando aí no, no meio, né? O Ian que é um meia, né? Um meia atacante. Bom, falando sobre alguns aspectos, né? Do... Só confirmar aqui se o Ian é meia central, exatamente. O Ian joga no meio mesmo. Bom, sobre alguns jogadores do Santos, né, que as críticas estão sendo feitas, né, desde o começo do ano aí. Bom, eu vou fazer uma análise completa aí do time do Santos, vou até conceituar aqui, né, do goleiro ao atacante. Gabriel Brazão, muito bom, melhor em campo. Gabriel Brazão, saiu o noticiário aí que provavelmente ele pode sair do Santos na próxima janela. O Galatasaray fez uma proposta, né? Mas ainda eu acho que não é oficial essa proposta, mas há rumores que esse clube quer o Gabriel Brazão. Só que aí a diretoria do Santos, Marcelo Teixeira, o Pedro Martins, eles não podem deixar Gabriel Brazão sair do clube. Ele não pode sair do time. Eu sei que muitos gostam do João Paulo. Ah, o João Paulo. O João Paulo, hoje, é um bom reserva. Mas o João Paulo, ele não está no nível do Gabriel Brazão. Não está. Gabriel Brazão, no início, né, que ele assumiu o posto de titular quando o João Paulo se machucou, o ano passado, no início foi bem criticado por alguns, né, mas estava totalmente fora de ritmo de jogo, estava substituindo um goleiro que é ídolo da torcida, né? João Paulo, apesar de ter caído para a segunda divisão, foi um símbolo de para o torcedor santista, né, de vestir a camisa do clube, né? Foi um símbolo ali de perseverança, de garra, de querer ajudar o clube a subir sair da segunda divisão para a primeira, né, a subir para a primeira divisão,
Então, o João Paulo ele foi um ícone, né, para o torcedor santista. Apesar que eu, particularmente, não gosto, não acho o João Paulo ruim, mas não acho ele um goleiro completo. Eu não acho o João Paulo um goleiro completo. Por quê? É um goleiro que sai mal do gol, muitas vezes, bola cruzada, ele sai mal do gol. É um goleiro que, em decisões de pênalti, não acerta um, não pega pênalti, não transmite a confiança. Não é aquele goleiro que eu vi, né? Fábio Costa, Rafael, né? Grandes goleiros jogarem no Santos, principalmente Fábio Costa, que para mim foi da minha geração, né? Um dos melhores goleiros que eu vi jogar no Santos Futebol Clube. Então é um goleiro que tinha pênalti, você fala, não, o Fábio Costa vai pegar o pênalti. E não é a mesma coisa que nós podemos falar do João Paulo. Então o João Paulo hoje é um bom reserva, né? Um bom reserva, mas não dá para confiar nele. Então, se o Santos vender o Gabriel Brazão, ele sair do clube e entrar o João Paulo, o, o Santos vai cair muito de rendimento. Vai cair muito de rendimento. Então, acho que tem muitos jogadores que podem sair nessa próxima janela, menos o Gabriel Brazão. E hoje ele provou que é titular absoluto, é um jovem que pode jogar muitos anos no Santos, ser ídolo da torcida. Acho que depois do Fábio Costa, para mim, na minha opinião, o Gabriel Brazão pode ser o segundo goleiro aí, depois do Fábio Costa, o ídolo. Né? Isso eu estou falando da minha geração, né? Que eu vi Veloso jogar no gol do Santos, Maurício, Edinho, Tapia, Mauro, mas na minha opinião, do tempo que eu acompanho o Santos, para mim o Fábio Costa foi o melhor. Mas isso aí já foi, né? João Paulo, repito, não vejo ele um péssimo goleiro, mas também não é um goleiro que transmite confiança no gol do Santos, né? Então, é um bom reserva, mas como titular hoje, está muito abaixo do nível do Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão não pode sair do Santos Futebol Clube. Espero que essa diretoria, espero que Marcelo Teixeira, Pedro Martins, não façam a besteira, conselheiros, não façam a besteira de desfazer desse jogador. Tiver que dar aumento para ele, dá, se vira, dá um jeito, aumenta o salário dele, faz um contrato longo, aumenta a multa de rescisiva, mas Gabriel Brazão não pode sair do time do Santos hoje, porque praticamente o Gabriel Brazão é metade do time. Já estamos com muitos desfalques. Se Brazão sair, praticamente pode-se dizer que acabou o time, né? Pode-se dizer isso, né? Bom, então o Gabriel Brazão, o melhor em campo, salvou o Santos hoje, várias defesas, pegou pênalti, como dizia quando ele estava trabalhando, né, dá crédito para ele, porque é a fala dele, né, dizia não que ele está vivo, né, ele diz, né, o Márcio Bernardes, o bambambam do jogo, né, o Gabriel Brazão foi o bambambam do jogo. Aí vem lateral, Ardelan, regular, vem de lesão, né, tá pegando o ritmo, foi regular. Gil, péssimo. Gil, péssimo. Gil, que eu tanto falei aqui no começo do ano, né? Pedindo a volta dele, o Pedro Caixinha não queria ele no elenco, afastou ele do elenco. Quando voltou,
ajudou bastante a recompor a zaga do Santos, mas eu não sei o que está acontecendo com o Gil, a fase do time, né? A fase do clube não está boa, né? Que tudo atrapalha, né? Eu tô dando péssimo pro Gil, apesar de gostar do futebol do Gil, né? Eu sempre fui um dos defensores do Gil aqui no canal, mas infelizmente o Gil tem que ser substituído, né? Não dá para o Gil continuar como titular. Então, e no jogo de hoje, péssimo, né? Errou uma saída de bola, deu no pé do jogador do CRB, que ocasionou o gol, fez o pênalti. Então, o Gil, na partida de hoje, péssimo, e eu não colocaria ele como titular, substituiria ele aí. Zé Ivaldo, regular, não, não comprometeu no jogo de hoje, mas não, não jogou um nível do Santos Futebol Clube, né? Não jogou bem. Eu dou regular do Zé Ivaldo. Lateral esquerdo, Escobar. Escobar, apesar de ter sido expulso, achei que ele fez certíssimo. Se ele não mata a jogada ali, o jogador do CRB iria na cara do gol, provavelmente iria fazer o gol e o Santos ia perder o jogo, né? E foi um lance depois do pênalti, né? Então o Escobar fez certo, matou a jogada ali, já tinha cartão, foi expulso. Mas ele, como sempre, é um jogador de raça, um jogador que apoia bem, marca bem. Bom, João Schmidt, péssimo, péssimo. João Schmidt também é outro jogador que não dá mais para continuar como titular do Santos, né? Não sei o que aconteceu com esse rapaz também. Fez um Campeonato Paulista 2024 excelente, mas Série B 2024 para cá, o futebol dele caiu demais, caiu demais. Muito abaixo, muito abaixo. É um jogador que eu, com certeza, sacaria ele do time. Péssimo. Diego Pituca. Diego Pituca. Péssimo dos péssimos dos péssimos. Diego Pituca. Esse, olha, é outro também que fez um Campeonato Paulista muito bom, junto com o João Schmidt, no Paulista que eu digo 2024, mas da Série B para cá, e assim, Pituca em relação ao Schmidt, o Pituca tá pior do que o Schmidt. Pior. É um jogador que eu não sei o que aconteceu com ele também, caiu demais o seu futebol do ano passado para cá. É um jogador lento, é um jogador que percebe-se, quando ele tá com a bola, ele não sabe o que fazer com a bola, ele demora demais para tomar as decisões, e isso acaba matando, às vezes, um contra-ataque, uma jogada, que precisa de velocidade, de dinâmica ali no meio de campo. Ele mata, ele consegue matar a jogada. Então, com certeza, é um jogador que o Kleber Xavier vai sacar do time e vai colocar garoto da base aí no lugar. Então, o meu conceito para o Pituca, péssimo dos péssimos dos péssimos. Horrível, horrível. Aí vem Gabriel Veron. Esse é outro, hein? Péssimo dos péssimos. Nossa, olha, eu, eu acho que ele tá mais gordo do que eu, viu? Um atleta, um jogador de futebol, com todo o respeito a quem é gordo, eu sou gordo, eu peso mais de 100 quilos, mas eu não sou jogador de futebol, não sou atleta. Gabriel Veron tá demais,
Tá fora de forma, muito fora de forma. Não tem condições também de jogar. Não tem. Não tem. Departamento físico do Santos, agora com a chegada do Fábio, que é o preparador físico, tem que fazer um trabalho muito em cima desse jogador para ele recuperar sua forma física. Não é um mau jogador, não é um jogador ruim, porém está muito acima do peso. Percebe-se isso. Dá para perceber e muito, né? Esse fator. Rolaser. Rolaser fez o gol. Não foi aquele gol, né? Nossa, que golaço, né? Uma batida de escanteio do Guilherme. Ele chutou, o goleiro pegou, já tinha passado a linha. Fatal, né? Mas conseguiu fazer o gol. Mas é um jogador que jogou bem, apoiou bem o ataque, conseguiu ajudar ali a recompor a defesa, né? Um jogador guerreiro dentro de campo, né? Um jogador que batalha bastante. Eu considero ele bom, foi bom no jogo. Guilherme, péssimo. Guilherme é outro também que caiu demais, né? Caiu demais o rendimento do Guilherme. Guilherme teve uma temporada 2024 excelente, começou esse ano bem, 2025, artilheiro do Campeonato Paulista, né? Apesar do Santos não ter feito um brilhante Campeonato Paulista, Guilherme caiu demais o futebol dele na chegada do Neymar. Na chegada do Neymar. Na chegada do Neymar. Então eu dou péssimo para ele. Péssimo. Não foi bem. Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, péssimo também. Tiquinho Soares também é outro que eu sacaria do time. Eu sacaria do time. Não tem condições também, sabe? Não sei se a culpa é só dele, ou a questão que o Santos está sem meio de campo, né? O Santos não tem uma jogada ali de um armador, né? Para fazer com que a bola chegue no Tiquinho. Pelo que eu percebo no jogo, né? O Tiquinho, como centroavante, ele está muito fora da área, né? Então, assim, a bola não chega nele, então ele sai da área para tentar ali receber, fazer um paredão, servir de pivô, mas não está funcionando, né? Vamos ver aí se com o passar do tempo aí o Kleber Xavier consegue ou aproveitar melhor ele, né, o Tiquinho, ou de repente até sacar ele do time e colocar aí o próprio David Washington aí no lugar como centroavante. Mas o Tiquinho não jogou bem, péssimo no jogo de hoje. E o conceito do técnico, né, o Kleber Xavier, eu vou dar regular para ele, tá? Não vou dar bom, porque não venceu o jogo, vou dar regular, início de um trabalho, também não foi ruim, não foi péssimo, mas regular. Deu para perceber que ele já percebeu alguns pontos frágeis do Santos, já percebeu detalhes importantes ali para arrumar a equipe do Santos. Então, é um cara que tem visão, ele já percebeu, pela sua bagagem, pela sua experiência, pela sua rodagem aí, né, como auxiliar, auxiliar, né, técnico do Tite, hoje ex-auxiliar técnico do Tite. Ele conhece de futebol, não é uma pessoa que está começando agora. Então, ele até tentou fazer algumas
modificações que eu gostei, né, com as entradas dos meninos da base, né? Matheus Xavier entrou muito bem, o David Washington entrou muito bem, né, o próprio Lucas Meirelles também. Então, você vê que ele já começou, né, fazer algumas mudanças importantes para obter um resultado, né, positivo. Claro, não deu certo hoje, mas eu creio que com o trabalho, com os treinamentos aí, o tempo que ele vai ter para poder treinar essa equipe, eu acredito que os próximos jogos o Santos vai começar a melhorar. E melhor ainda quando retornar os nossos craques, né? O Neymar, Soteldo, o Bom Tempo, né? Ainda tem o Tassiano, né, para voltar também. E que é um jogador que também pode ajudar bastante também a equipe do Santos. Então, por essa visão do Kleber Xavier, eu vou dar regular para ele. Mas um regular próximo do bom. Próximo do bom. Pela visão de jogo que ele teve hoje, apesar de não ter vencido. Tá? Mas é um bom treinador. É um bom treinador, não é um treinador ruim, não. Tá? Então é isso, galera. Esse é o conceito que eu trago aí dos jogadores do Santos. Tá? Trouxe aqui para vocês a entrevista do técnico do Santos na coletiva. Ele trouxe de melhor aí na sua explanação. Mas o que eu achei interessante, tudo que ele falou, e deu para perceber que ele vai utilizar bastante aí a base do Santos. Isso é importante, né? E por incrível que pareça, né? O Santos sempre quando está em crise, né? Momentos de crise do clube, aquela velha história, né? A base salva, né? A base salva. E é bem isso, né? Bom, beleza, galera. Então, fazendo aí uma análise aí do jogo do Santos hoje contra o CRB pela Copa do Brasil. Santos 1, gol do Roleiser e CRB 1. O gol do Herculano, marcando de pênalti. Santos 1, CRB 1. Próximo jogo, né, entre eles será dia 22 de maio. Dia 22 de maio, que cai numa quinta-feira. É o jogo de volta, CRB e Santos. Depois vamos conferir o horário, né, desse jogo. Mas a data já está definida, dia 22. Só precisa ver o horário desse jogo. Beleza, galera? Então é isso. Próximo jogo do Peixe contra o Grêmio, fora de casa, lá em Porto Alegre. Uma pedreira, né, para o Santos. Apesar do Grêmio não estar num bom momento, é isso que me preocupa, né? É o Santos pegar esses times que não estão em bons momentos, né? Apesar que o Santos também não está em bom momento, mas o Santos consegue ressuscitar defunto, né? Isso que me preocupa, né? O Santos, ao invés de aproveitar situações em cima de equipes frágeis, né, que estão em momentos difíceis para se levantar, é o contrário, né? Sempre as equipes frágeis se aproveitando do Santos para se levantar. Isso que me preocupa e muito. Mas vamos ver aí com o que rola nesse jogo, né? Contra o Grêmio, fora de casa, domingo às 16 horas. Vamos ver o que o Kleber Xavier pode fazer de melhor aí para esse jogo. Tá? Eu desejo a ele boa sorte. E falar na questão aí, né, só uma informação, né? Uma informação importante, né? No jogo de hoje, lá na Vila Belmiro,
assim que terminou o jogo, né, houve vaias, protestos, né, contra a diretoria do Santos, contra os jogadores, pelo resultado, né? A torcida esperava mais do time, né? Mas não aconteceu, ficou no empate. Então houve os protestos e uma informação importante aqui. E aos arredores da Vila Belmiro, quebra-quebra, hein? Quebra-quebra. Atos de violência. Eu particularmente, não só eu, mas nós aqui do canal Bola na Zona, não repudiamos, né, qualquer tipo de ato de violência, né? Isso aí jamais, né? Que quer protestar, quer vaiar, não quer ir no jogo, fazer esse tipo de protesto, é válido, né? É válido, mas sem violência, né? Sem violência, porque às vezes acaba sobrando para quem não tem nada a ver com isso, né? É patrimônio de pessoas que às vezes está com seu carro estacionado, que nem torcedor do clube às vezes está com o carro parado na rua, não tem nada a ver com o jogo, não tem nada a ver com o Santos, e às vezes tem o carro depredado, quebrado, né, entre outras coisas, que não é legal, né? Ninguém quer ter o seu bem depredado, né? Ou danificado. Então, é lamentável, né? É lamentável esse tipo de situação. Certo, galera? Então, trazendo a informação aqui, né? De última hora, né? O que está ocorrendo lá aos arredores da Vila Belmiro, Santos. Então, vamos lá. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço para todos. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, Bola na Zona. Nós estamos no Instagram, no TikTok. Importante também, vocês que já são inscritos aqui no canal, poder seguir também, né, as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, que é importante para o nosso crescimento também, para o nosso trabalho aqui no canal Bola na Zona. Certo, galera? Um grande abraço para todos. Estamos aí caminhando aí para o fim da quinta-feira, né? Feriadão, 1º de maio, Dia do Trabalhador. E estamos aqui, né? Graças a Deus, trabalhando, trazendo as informações do jogo que houve agora há pouco, Santos e CRB. Certo, galera? Um abraço. Um bom final aí de quinta-feira, né? Final de semana prolongado, né? Para quem vai emendar o feriado. Um ótimo final de semana aí para todos. Grande abraço, galera, e até a próxima.